Podcast, com Rodrigo Carpati. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um podcast, Rodrigo Carpati. Quero agradecer você que está nos assistindo e dizer que esse programa vai ao ar através do meu canal, Rodrigo Carpati do YouTube. Não esqueça de seguir e curtir esse vídeo. Você também pode escutar através de qualquer plataforma streaming, então não deixe de escutar e nos seguir. E agora eu vou apresentar Dr. Tiago Massicano. Parceiro, uma honra ter você aqui. Obrigado pelo convite, Carpá. Podcast. Ele que é advogado, especialista em direito empresarial, pós-graduado, especialista em estratégias societárias pela Fundação Getúlio Vargas, autor de obras jurídicas, palestrante, MBA em Business Law na FGV Rio, especializado pela FGV no curso C-Level de liderança, especializado em inteligência artificial e presidente da OAB Subseção Tatuapé. É uma grande honra tê-lo aqui e a gente tem muito para falar de instituição, Vamos lá. de empresa e de liderança. Eu gosto muito de liderança. Vamos começar com essa frase do Sófocles, que foi um grande filósofo, Tiago. Não há sucesso sem dificuldade. Eu acho que o que prepara as pessoas é a diversidade, né? Eu também. A diversidade, quando elas... Os meus maiores sucessos foram através das baixas. Porque quando você tá lá embaixo é que você sobe, né? Por que a gente só cresce com a dor, né? Costumam dizer o seguinte, que você tem duas formas de crescer na vida. Por amor ou pela dor. Pela leitura, esse ano, eu faço 47 anos. E assim, eu, graças a Deus, sou muito agradecido por onde eu cheguei, por tudo que eu conquistei, mas eu só cresci na dor. O tempo que tá... A hora que tá tudo bem, a hora que você não tem problema... eu acho que a gente é testado naquele momento de dificuldade. Você concorda com isso? Plenamente, Carpá. Eu acho que quando tá tudo bem, tá ocorrendo tudo ótimo, tem alguma coisa errada. Eu sempre fico em alerta, né? Me acende a luz porque nas maiores dificuldades da minha vida, realmente, elas tiraram e extraíram de mim o que é de melhor. Eu tenho, assim, a gente conversou muito pouco, Tiago, assim, ao longo desses anos a gente se conhece, sim, mas eu tenho muita admiração por você, pela a sua pessoa, acho que você é uma pessoa muito carismática. Eu queria que você falasse um pouco quem é o Tiago, o que ele busca, qual é a sua missão. Bem, Carpá, eu comecei muito cedo na faculdade, eu venho de... Meu pai é cabeleireiro até hoje, minha mãe vende roupa, ninguém da minha família fez direito. E eu entrei na faculdade, fui o primeiro a se formar, repeti 3 vezes o exame da ordem. Eu não era o aluno que sentava na frente e tirava nota 10. Eu era aquele aluno que sempre passava pela média. Mas eu entendi que durante a minha vida eu precisava encontrar o meu objetivo de vida. Por que eu vim ao mundo, sabe? E ao longo dos anos, esses 18, 19 anos de advocacia, eu construí o meu escritório aos poucos, tudo através de muito trabalho, muito sofrimento, muita dor. E ao longo desse período surgiu a oportunidade de representar a OAB. E naquele momento, eu até falei uma vez para a Patrícia, que naquele momento eu entendi que eu tinha um propósito de vida. E sabe quando você encontra aquele propósito de vida? Porque o propósito de vida é diferente de ganhar dinheiro e de você ter uma ascensão pessoal. O propósito de vida, ele tá bem no meio. É uma coisa que te leva, né? E eu senti que existia um propósito de vida, eu devolver o que a advocacia me proporcionou com sucesso, com trabalho e com dedicação. Muitos jovens estão se formando, perdidos no mercado, e eu sofri muito com isso. Eu fui um jovem que não tive apoio da OAB, não tive apoio de amigos,
eu tive somente eu e Deus ali para a gente poder trabalhar. E tudo que eu passei de dificuldade, eu não quero que esses novos advogados passem, porque eles não vão aguentar. Duas coisas. Primeiro, acho que a gente tem... É engraçado, Thiago, porque todas as vezes que você conversa com pessoas, não importa o ramo, pessoas que prosperaram, chegaram lá, os princípios são sempre muito parecidos. E você acaba de passar um princípio que eu sigo, que é o devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu. Seja em doação, seja em oportunidade, você tem que devolver, porque é a lei do retorno, e a vida é a lei do retorno, né? Então isso é muito importante. E entender que eu acho que no final de tudo isso, a mensagem que a gente passa para quem está nos assistindo, os meus síndicos e outros tantos, e com certeza vão ficar felizes em te acompanhar, é o que todo mundo busca, é uma história de vitória, é uma história de sucesso. O dinheiro é uma consequência disso, e cada um teve um percurso, mas como que uma pessoa simples, filho de um cabeleireiro e de uma vendedora, chegou lá? O que você fez diferente? Porque, Thiago, milhares de pessoas cruzam o nosso caminho. Eu também não fui formado numa faculdade grande, eu não fui... Eu não nasci advogado, algumas pessoas nascem advogadas, e algo fez na minha vida, na sua vida, com que isso tudo fosse, primeiro se tornasse um desejo, mas assim, o desejo, tá cheio de gente com desejo de chegar lá e não chega. Então, vamos compartilhar um pouco da nossa história, e a dor faz parte dessa história, devolver para o mundo faz parte dessa história, mas assim, não é só isso. Aonde o Thiago, aonde o Rodrigo conseguiram sair... Eu hoje... eu gosto de uma frase, Thiago, que eu não sei se faz sentido para você. Como é que é? Abre a porta do prédio que eu tô vindo para comprar, né? Eu fui impedido de entrar para visitar, avisa os donos que agora eu tô indo comprar o prédio. Então, assim, lugares, não sei se ocorreu com você, lugares em que eu não era bem-vindo, porque não tinha a agregar, era uma pessoa simples, aonde nós somos hoje pessoas importantes, e isso não nos frustraram. Isso assim, tô falando por mim, mas acredito Sim. que seja parecido. Isso é utilizado para o bem comum. Então, Não, assim, isso é combustível, né? isso é combustível. Você poder sentar ali sozinho, dentro da sua humildade, na sua casa, pegar aquela cerveja, aquele uísque ou nada, ou escutar aquela música e falar, cara, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque foram anos e anos construindo, e isso é importante. Mas a pergunta é, essa resposta eu ainda não tenho. O que fez aquele Rodrigo, corretor de imóveis, que andava de bicicleta na rua para decorar o nome das ruas e depois ia mostrar os apartamentos e já fui expulso de apartamento, enfim, não conseguia vender, para um cara que se tornou alguém importante no direito. E isso acontece com você também? Aonde você faz essa virada de chave? A receita de bolo, ela depende muito dos ingredientes. Mas tem ingredientes que sempre serão os mesmos, né? E um dos ingredientes é esse fermento que a gente fala, né? Que é essa questão de você ter uma preparação da tua vida. Eu acho que a preparação de que você é por dentro. Eu acho que esse é o ponto básico de qualquer ser humano que entende, por exemplo, de devolver para a sociedade aquilo que já te trouxe com a lei do retorno. Uma pessoa que é humilde, uma pessoa que não é humilde de se vestir mal, de não ter condição financeira, porque humildade não tem nada a ver com a condição financeira, né? Eu conheço muito lugar humilde de casas de milionário, e eu conheço muitos soberbos morando num barraco. Isso não define quem realmente a pessoa é. Mas a humildade, ela é uma coisa que vem naturalmente de dentro da pessoa. E quanto mais você
quanto mais você alimenta isso dentro de você, desde você pequeno, é uma árvore que cresce, que depois lá na frente você só colhe frutos, né? Eu acho que essa questão de você ter uma preparação emocional por dentro, ela faz toda a diferença de quem você vai ser lá na frente. Isso para mim é um princípio básico, que eu tive muito isso na minha família. Graças a Deus nasci de pais muito bons, pais que me ensinaram os valores cristãos, me ensinaram os valores humanos, e isso só está se reverberando hoje, né? Hoje eu vejo o resultado de tudo isso aí, né? Os frutos, né? Mas isso também não é suficiente para te trazer onde você chega. Não é. Porque tem muitos pais bons que ensinam tudo e o filho não consegue crescer e consegue progredir, né? Eu acho que isso é sei lá, e não é um segredo, mas eu acho que isso é uma junção de tudo que a gente viveu. E eu acho que é o universo conspirando. Eu sinto às vezes da minha trajetória o universo conspirando. Você tem essa sensibilidade? Totalmente. É aquele negócio que quando você passa a manteiga, o pão vai cair sempre do lado da manteiga. Eu tenho convicção piamente nisso aí, ô Carpá. Eu acho que assim, existe uma conspiração para você colocar naquilo onde você tem que chegar. E tudo isso vai convergir, você querendo ou não. Porque já existe uma predestinação de tudo isso. O judaísmo fala um pouco sobre livre-arbítrio, mas algumas coisas são nossas, né? É como se a gente tivesse... E o que é para ser seu te encontra, né? Você faz tudo errado para te encontrar e se encontra. Ou você faz tudo certo e não é para ser seu, não vai te encontrar. Aquela oportunidade que você perde e depois se agradece por ter perdido. Então são coisas importantes. Vamos falar um pouco da advocacia, do mercado de advocacia, porque eu acho que é um mercado... tenho muito orgulho também de fazer parte da instituição. Sei que você também... nós representamos uma advocacia e queremos levar essa advocacia para todos, com ética, e mostrar que é uma advocacia que, bem trabalhada, ela oferece oportunidade. E eu acho que o direito é a mola propulsora de democracia, de preservação de direitos. Então, como você entende que está o mercado da advocacia, qual o futuro dele? A gente tem um problema de muitas faculdades muito ruins e qualificações ruins. Você passa por isso, igual eu, estagiários que não conseguem escrever uma concordância verbal mínima. Então, acho que o problema na base é uma questão, mas como você vê o futuro do mercado da advocacia, como é que a gente vai conseguir contribuir e qual a visão que você tem disso? Hoje, estatisticamente, hoje a soma dos maiores cursos jurídicos do nosso país é maior do que qualquer outro lugar do mundo somados, né? Somados. Então, hoje, o ensino jurídico do Brasil, ele está muito saturado realmente. Isso acaba enfraquecendo aí a formação de profissionais. E eu acho que a única alternativa para isso mesmo é o exame da ordem. Eu acho que o exame da ordem, ele é exatamente essa porta, essa barreira que tenta, pelo menos, nivelar os maus profissionais das pessoas que realmente conhecem o direito. Porque, se você for ver, hoje um advogado, ele é tão importante quanto um médico, né? O médico cuida da saúde, mas o advogado cuida da parte financeira, que é tão importante quanto o médico, porque tem muita gente que acaba morrendo, caindo em depressão. A questão que envolve o advogado, ela é crucial para aquela pessoa, prisão, e tantas outras coisas, né? Patrimônio, separação, família, filhos. Então, você cuida da vida da pessoa, né? Então, eu acho que a OAB, ela tem esse papel crucial de a gente, pelo menos, criar uma barreira aí dos maus profissionais. E realmente, concordo com você, existe muito ensino jurídico no país. Eu entendo que deveríamos ter uma certa limitação para abrir novos cursos. Mas eu acho que você tem toda a razão. O papel da OAB tem sido muito bem feito, com exames
que realmente testam a capacidade, não algo simplório que coloca no mercado. Então, assim, uma coisa é você fazer uma faculdade sem critério, porque isso não depende do órgão de classe, depende do Estado. Sim. Então, o Estado credenciou, o MEC credenciou, é regular. A outra coisa é você ter a capacitação mínima requerida pelo órgão regulatório, pelo conselho, que vai permitir com que você ingresse no mercado e possa exercer a tua atividade de forma legal. Então, o concurso do OAB ele é tão difícil quanto um concurso pro... Os exames hoje são equiparados aí as perguntas, né, são equiparadas a nível de magistratura já. Eu lembro que quando eu fiz um cursinho antes de prestar a ordem, se a pessoa não souber, ela consegue enrolar a faculdade. Sim. Mas ela tem que aprender. Ela tem que aprender no cursinho. Ela tem que aprender no cursinho. Porque Sim. o cursinho é algo assim. E vou te falar uma coisa. Eu lembro, Thiago, quando eu fiz o cursinho. Você fez qual? Eu Você lembra? fiz o Exord. Eu fiz Exord e fiz Prima, que era a Patrícia. Patrícia Tartucci, era tudo do Marco Antônio, que é o conselheiro. Eu devia ter feito. Era tudo do Prima. Eu fiz Exord. E eu lembro daquelas aulas, assim, fantásticas. Eu encontrei conheci um advogado que ele já tinha uns 10 anos de mercado, e ele me falou, nunca vou esquecer isso, ele falou assim, eu tô fazendo isso porque eu já tô muitos anos na advocacia e eu quero me reciclar. E você sabe que vira e mexe eu penso que, assim, deve ser fantástico você fazer aquele cursinho de 3 meses hoje. Sim. A quantidade, porque assim, eu acho que esse é um dos outros caminhos, o crescimento da advocacia, é a gente se tornar especialista. A minha área é condomínios, a sua societário, então é a especialização. Só que a gente fecha a porta para muita coisa que não faz parte do dia a dia, que também é muito interessante, que mudou muito, então... Eu acho que isso vai num ponto que a OAB hoje tá bem antenada, né? Que é os cursos do ESA, Sim. que são as capacitações de cursos que envolvem matérias atuais. Da minha época que eu comecei a estudar na faculdade, o Carpá, era o Código do Bevilacqua, de 1916. Eu também. Né? Que ano você... Eu me formei em 2005. Eu me formei em 2000. Então. Aí eu estudei a Lei de Introdução ao Código Civil. Muito interessante. Eu fui conhecer o Código de 2002 no cursinho. Eu fui conhecer o Código de 2002 praticamente no último ano de faculdade. Na faculdade eu fui pro 16, que era um código maravilhoso. E aí agora tá mudando de novo, ou seja, e as estruturas, o Flávio Tartucci pontuou, ele foi lá dar uma aula magna, tá mudando muito. Então, um advogado que estudava, que fez uma faculdade de Direito em 1980, já não existe mais aquela advocacia que ele tem. Isso eu posso te afirmar com absolutamente certeza que ele precisa se atualizar no mercado, porque senão ele não vai conseguir ficar. A advocacia mudou muito, ela tem mudado. Não, mudou. Né? Eu quero falar com você um pouco sobre marketing e inteligência artificial, mas lembrar que o Tartucci vai estar com a gente na Comissão de Direito Condominial, falando do novo Código Civil em maio de 25. O Tartucci hoje é a referência para nós aqui em São Paulo, principalmente porque ele que esteve ali junto ao Congresso, né? Elaborando, discutindo. Então ele conhece todas as nuances que está por trás da lei. E, inclusive, até o manual dele, a coleção do livro, eu comprei, está sensacional. Ele realmente é uma referência para nós no direito civil. Eu vou te confessar, essa semana eu estava numa dúvida, mandei mensagem para ele, falei, professor, tô aqui no seu livro. E fora que ele é um ser humano... Sim, extremamente acessível, né? Acessível, de uma humildade também. É tudo aquilo que a gente falou no começo. Marketing, propaganda versus ética profissional. Porque é importante... Sim. O que não é visto não é lembrado, né? Quem Exatamente. Não é visto. Como manter essa ética dentro da advocacia... Lembrando que a gente tem discussões permanentes sobre o marketing jurídico, né? O mais emblemático que o mercado
toda hora que você entra nas redes sociais, eles falam da exposição, né? A exposição, Ostentação. advogado ostentação, né? Sim. É isso. O que você acha disso? Bem, eu acho que, assim, a questão do marketing jurídico, Carpá, e eu vou falar isso com propriedade, principalmente o advogado que está direcionado a essa questão da ostentação, eu trabalhei com ele, eu fui advogado dele durante 2 anos, é um cara espetacular, empresário, não tenho o que falar, eu aprendi muito com ele. Você trabalhou lá no escritório? Trabalhei no escritório, quando ele veio de Bauru, quando ele montou o primeiro escritório em São Paulo em 2004, eu fui o primeiro estagiário a trabalhar com ele aqui em São Paulo. E ele nunca sentou para explicar nada, né? Nunca. Mas só de ver a pessoa trabalhar, você vê que era um negócio totalmente diferenciado, era um negócio totalmente assim, fora do que você... Eu já trabalhei em outros escritórios, já trabalhei em Justiça Federal, é fora da caixinha mesmo. Ele. É, fora da caixa. É uma coisa espetacular. Eu quero ler o livro. O livro dele é muito bom. Muito bom, E a questão do marketing, eu aprendi muito sobre isso e eu acho que a questão do marketing, ela está muito relacionada à questão da exposição sua de vários fatores, né? O seu posicionamento como profissional, a sua questão dos estudos, porque não adianta nada você só se apresentar como uma pessoa boa e no fundo você não tem conteúdo nenhum. Então a questão que envolve a sua questão dentro do currículo é muito importante, porque é o que vai manter e sustentar toda essa formação profissional. E o marketing jurídico, ele não ensina na faculdade. Realmente, ensinaram para mim direito romano, mas não me ensinaram marketing profissional. E aí, como é que você vai explicar para um advogado que nenhuma faculdade, com exceção, se eu não me engano, eu fiquei sabendo que na grade curricular do IBMEC e do INSPER já tem. Então você vê que eles já estão saindo na frente, estão formando profissionais já com esse currículo. Dali para trás, não existe uma faculdade que ensina marketing jurídico. E aí, o advogado, ele vai para um cursinho, passa, tira a OAB. E aí, como é que você vai explicar para ele como é que é, o que é ostentação, o que não é, o que pode, o que não pode? Ficam totalmente perdidos. Como captar cliente? O cara que começa... O cara fica desesperado, porque é o seguinte, na nossa época, como é que era, Carpá? Cartão no bolso, meus primeiros honorários, Carpá, era R$1.000. Fui lá na gráfica, cheguei na gráfica e falei assim, eu quero 500 cartão. Ele falou, cara, tô com uma promoção aqui. Faz 1.000. Faz 1.000 que eu te dou um desconto. Eu falei, agora. Eu saí com o bolso cheio. Eu andava na rua, olá, tudo bem? Sou advogado. Olá, tudo bem? Sou advogado. Meu pai pegava um monte de cartão para distribuir pros amigos. Quantos clientes eu fechei assim? Nenhum. Foram 5.000 cartões e nada. Agora você me pega o seguinte, os R$500.000 que eu tenho hoje, eu coloco no Google meu negócio, no Google Ads, o celular, o WhatsApp, em 5 minutos não para de tocar no Brasil inteiro. Sim. E aí eu pergunto, quem tá ensinando o advogado a fazer isso? Ninguém. Você me fez lembrar dos meus 2 primeiros clientes. Um foi o meu amigo Charles Pripas, que ele tinha uma empresa de fotografia, era do consumidor, não entendia nada de direito do consumidor, e ele me passou os casos de direito do consumidor que ele tinha uma empresa. E o outro, eu fui almoçar no shopping, em Iguatemi, com os cartões no bolso, também não tinha onde enfiar tanto cartão, e daí eu lembro que eu fiz uma coisa que eu acho que hoje com certeza não é, a moça lá na praça de alimentação, com aquele... O que você vai comer, não sei o que. Eu falei, deixar um cartãozinho com a senhora, se tiver qualquer problema, a senhora tá registrada, não sei o que. E fui, daí, meses depois, ela ligou, o senhor me ligou, não sei o que, eu sou... Mas quem? Não sei o que, eu não lembrava. Quanto você vai me cobrar? E eu fui começar lá na Justiça do Trabalho, fazer audiência trabalhista. Que legal, O meu pai, ele pegava pelo menos uma quantidade de cartão, ele distribuía para todo mundo. Todo mundo ficou sabendo que eu era advogado, mas a grande dificuldade outra é essa, né? Porque o advogado, ele tem o viés de credibilidade. Eu tinha 21 anos,
A carinha era de leite ninho. Ainda é, você tem cara... Você é Mas eu tinha 20 jovem, hoje, eu tô com 43, mas com 21... Eu sei, eu passei por isso também. Meu amigo, eu não conseguia fazer nó de gravata. Então aí o camarada sentava e ele falava, mas você é advogado ou você é estagiário? Sim. E hoje a maioria dos jovens advogados, eles passam também por essa dificuldade, né? Eu, quando já tinha uns 10 anos de escritório, eu ainda ficava muito irritado porque as pessoas chegavam e falavam assim, a história do seu pai, né? Você pode chamar ele? Eu ficava pé da vida, falando, meu pai não é advogado. Não. Você construiu tudo isso, é muito novo. Daí, o que eu fiz? Eu parei de ficar irritado, a pessoa, cadê seu pai? Eu falei, ele tá lá em reunião, falo que você deixou um abraço, fica tranquilo, em outra oportunidade você conhece. Aí. Você sabe que muita gente hoje no mercado às vezes encontra meu pai e fala, seu pai é advogado, doutor Gabriel, não sei o quê. Realmente, a gente tem essa dificuldade no começo de carreira realmente, porque a gente não traz a bagagem da credibilidade, né? O marketing jurídico, ele trabalha isso muito mais fácil, né? Porque você gera credibilidade como na nossa época? Através de clientes indicando só, né? Não tinha outra forma, né? Você incorpora que você é advogado, assim, e você começa a viver isso. Você acaba até sendo chato, porque daí você pega um avião, você fala assim, não, tá errado, Isso. atrás de voo, tem direito. Eu lembro que um dos meus primeiros clientes, um amigo chegou, a irmã dele tinha sofrido um acidente de trânsito, daí eu fui lá e fui na audiência, daí depois um cara que sofreu uma injúria, eu fui na área criminal, então assim, você vai criando o relacionamento e vai pegando o que tem. Eu fiz um dos primeiros os leilões digitais, eu fiz um contrato de leilão digital. Lógico, a gente não tinha a bagagem, mas daí você pesquisa, a gente ia buscar os livros, ia na livraria Saraiva, comprava aquele calhamaço de livro, estudava, fazia e seguia. Mas era assim, era o relacionamento pessoal. Então, se você tinha um ambiente social maior, você acabava e com a ajuda dos pais, né? Com a ajuda do pai que vai te indica um, indica outro. Família, você tem né? filhos? Tenho 2 meninas, a Sofia, 17, e a Lorena, de 13. Já de 17 anos? 17 anos. Diz que não tem ninguém que torce mais por você do que seus pais, né? E é verdade, ninguém quer te ver tão bem quanto seus pais. Sim, então sim. são eles que ajudam a gente. Meu pai, quando eu fui montar meu primeiro escritório, tem até uma questão inusitada, Carpá, que é uma história bem legal, que eu tava com 1 ano de casado, eu tava com a OAB na mão e eu fui na Paulista entregar currículo, passei em 50 escritórios. A gente imprimiu o currículo e ia visitar, né? Eu gastei a sola do sapato todo, vim uma outra entrevista e eu falei, cara, fui buscar de Deus uma resposta, eu falei, eu vou montar meu negócio. Minha mãe queria que eu montasse na casa dela. Ela falou, não, eu fecho aqui a sala, filho. Você não paga aluguel, fica aqui com a gente. Eu falei, não, mãe, a gente vai buscar, né? A gente que é empreendedor, a gente tem que arriscar. Quem não arriscar, tá escrito lá o que o Bill Gates disse na sua primeira fala. Aquele que não quer errar, aquele que não quer arriscar, esse não serve. E eu lembro que eu fui, do lado da minha casa tinha uma papelaria, em cima tinha um dentista, e do lado do dentista tinha uma salinha 5 metros quadrados. te esperando. A mulher queria R$350. Aí eu fui buscar de Deus, senti e eu falei, não, eu vou começar. Achei que montava a placa escrito advocacia. Falei, vai resolver. Eu não tinha cliente, então eu abria a semana, ficava esperando. Não vinha cliente, não tinha publicação, ninguém entrava. Meu, 1 semana, 2 semanas, eu só vi o barulho do dentista com a maquininha. E aí venceu o primeiro mês de aluguel. Você não tinha o dinheiro? Não tinha o dinheiro, não tinha os R$350. A dona da papelaria dava bom dia, porque eu entrava pela papelaria. Me bateu um desespero. Eu acordei naquele dia convicto, por isso que a gente falou que é nas maiores adversidades da sua vida é que você extrai do teu melhor. Eu tive a convicção, eu vou entregar, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu vou procurar outro emprego. Não dá, advogado não dá. Não vou atrasar 1 mês de aluguel. Então eu atravessei a rua, convicto que eu ia falar com a dona da papelaria e falar assim, olha, eu vou
eu vou devolver, você desculpa, eu vou pagar assim que eu puder. Eu tava atravessando pra falar com ela, tô com uma buzina. Era uma pessoa do outro lado, um carro. Thiago, me chamou. Era uma pessoa que eu não via há muito tempo. Fazia uns anos que eu não via essa pessoa. Eu falei, oi, vem aqui. Aí eu atravessei. Ele falou, Thiago, eu tava passando aqui e eu senti de Deus de fazer um negócio. Você me desculpa. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá aqui. Ele me deu na mão. Era os R$ 350. E aí eu senti que Deus estava comigo naquele momento, sabe? Que ele não ia deixar. Ele foi o enviado. Foi só a mensagem. Por isso que a gente estava conversando, a convergência daquilo que é para ser de você, se isso não tivesse acontecido na minha vida, Você não estaria... eu não estaria aqui hoje conversando com você, Carpá. Então, o primeiro mês eu consegui pagar nessa condição e graças a Deus, nos outros nunca mais atrasei e graças a Deus estamos aí trabalhando há 19 anos. Então vamos dizer, como planejar um escritório para quem está começando, Thiago? Cara, é muito difícil hoje o profissional do direito ele não ser um empresário. Eu acho que agora vem uma crítica, tá? A grade curricular das faculdades tem que mudar urgentemente. Não estamos formando advogados. Nós estamos formando operadores de direito. É isso. Eu acho que a grade curricular das faculdades, ela trata muito rasamente da questão da formação do profissional e isso vai encarecendo os maus profissionais que infelizmente não conseguem passar no exame da ordem, uma boa parte, e também os advogados que entram no mercado de trabalho sem saber o que fazer. Sem saber, o jovem advogado, eu entrego carteiras, são 100 carteiras por mês lá no Tatuapé. É uma meia dúzia toda vez da entrega, dizendo, ô Mascano, e agora, o que eu faço? Tô com a carteira, o que eu faço? Como assim que você faz? Não sei, eu quero trabalhar como advogado, mas o que eu faço? O que eu faço para ser advogado? A pessoa não tem instrução nenhuma, Carpá. Então, assim, respondendo a sua pergunta aí, eu acho que ele precisa ter marketing, ele precisa ter finanças, como precificar honorários. É a maior dificuldade do advogado de começo de carreira. É como precificar honorários. Sabe como advogado precifica honorários de começo de carreira? E você fez isso e eu também fiz, tá? Você tem um boleto... Não, você tem um boleto de 3 mil. Você acorda com 3 mil, dorme com 3 mil. Você almoça com 3 mil. A mulher, você olha, tem 3 mil. Bate a campainha. Tem um cliente, você não vê o senhor João, você vê 3 mil. É isso aí. Aí ele senta na tua mesa e fala, doutor, a causa é ganha. Tô com processo, tal. É rapidinho essa ação. Quanto o doutor me cobra? Você joga 5, achando que vai morrer. Ele fala, doutor, faz 3 mil no Pix agora? Faço. Você pega, paga o boleto. Só que se esse processo vai demorar 5, 6, 7 anos. Com ele, é isso. E aí você já gastou os 3 mil e você tem 7 anos para trabalhar de graça. Precificar honorários, eu acho que é o ponto básico de um profissional do direito que monta um escritório. Excelente. Com certeza. Como é complexo, né? Como as pessoas acham que é só se formar e não é. Não é. Muito além disso. E lembrar, Thiago, que a OAB tem programas, tem laboratórios para quem quer empreender, cursos. O marketing jurídico com o Paciléu ali. Tem o marketing jurídico. Inclusive o Paciléu junto com a Dani Magalhães, que é a nossa vice-presidente, eles criaram uma aceleradora de escritórios, que foi um sucesso, um case de sucesso. É uma incubadora que faz uma imersão em tudo que a gente está conversando aqui, uma imersão de, se eu não me engano, de 2, 3 meses com um profissional para ele aprender a vida prática da advocacia. É muito interessante. Eles querem expandir para o estado inteiro, porque foi um sucesso. Excelente. Pra gente, a gente está chegando ao final, mas não queria deixar de falar um pouco sobre o que é ser presidente de uma subseção de Tatuapé. Você tem uma posição importante, faz uma diferença na sociedade, sempre fez dentro da advocacia. E qual é o trabalho, o que esperar ali de Tatuapé na presidência da OAB? Então, Carpá, quando eu assumi a presidência junto com a minha diretoria, na primeira gestão, foi com uma palavra só, mudança, né? A OAB, ela ficou distante do tempo que hoje a gente vive.
uma OAB fechada, uma OAB sucateada, uma OAB que não se conectava com a advocacia. Essa é a verdade. E todo mundo reclamava da anuidade, porque não tinha o retorno. A Patrícia, ela veio quebrar esse sistema, e eu vim junto com ela nesse projeto, acreditando nessa mudança. Mudou. Hoje a OAB é mais tecnológica, mais moderna, mais próxima do advogado, é mais aberta. Antes, para você entrar numa comissão, você tinha que ter um padrinho. Hoje é só você se inscrever e querer trabalhar. Ela fica aberta. Então, no Tatuapé não é diferente. Hoje a nossa missão é conectar a advocacia com o mundo atual. Seja por inteligência artificial, seja por cursos práticos, seja por montagem de softwares, que hoje todo o controle gerencial de um escritório de processos é através dos softwares jurídicos. Então, hoje a gente está focado muito na questão da formação profissional dos advogados e conectar essa advocacia com esse mundo atual, porque se ela não se conectar, ela vai ficar para trás. Eu digo isso não só dos jovens, tá? Os advogados mais experientes também estão sofrendo da mesma forma como os jovens. E a OAB, ela tem esse papel crucial, eu entendo isso como missão, de deixar esse legado, de não perder esse ponto que é crucial de interligar o advogado com esse mundo moderno. Algum projeto especial? A gente tem lá um laboratório de uma incubadora de inteligência artificial, que foi criado, foi a primeira comissão do Brasil só de inteligência artificial. A nossa ideia é trazer várias inteligências artificiais, várias empresas, e fazer um laboratório, porque assim, você vai na Fenaló, você convive. Quando você entra na Fenaló, é um mundo que você fala assim, meu Deus, eu não sou advogado mais, né? Você toma um susto. Só que é tanto assunto, tanta coisa, que você acaba não aprendendo nada. Sim. Porque é muita informação, muito conteúdo, e você fica perdido naqueles panfletos, naquelas informações. A minha ideia é concentrar as melhores informações disso e oferecer a prática. Ó, é o seguinte, você quer jurimetria? Senta aqui, eu vou te explicar na prática o que você tem que fazer. Ó, você coloca aqui, ponto aqui. Porque se você não fizer isso, o advogado não vai conseguir usar. Felipe. Oi. Tem perguntas pro nosso doutor Thiago? Temos perguntas aqui que podem gerar novos assuntos e demorar um papo, mas como você falou que está no encerramento, eu queria que o doutor ele desse pra gente uma projeção aí a longo prazo, nos próximos 10 anos, de como você enxerga, como você vislumbra a sua área de atuação. Você já consegue ver o que ainda não está se falando no mercado? Olha, eu acredito que a mudança crucial da advocacia e da humanidade, né, vai ser essa questão da inteligência artificial. Ela veio para quebrar paradigmas. A OAB está atenta com essa evolução tecnológica que vem aí tomando uma proporção gigantesca, porque o judiciário já vem utilizando, a advocacia está a passos rasos. Eu acho que a gente tem que acelerar um pouco mais. Eu visito muito o interior, muitas subseções, e quando você fala de inteligência artificial, ChatGPT, o advogado acha que é rede social. Não gosto de Instagram, não gosto de ChatGPT. Não, mas não é rede social, ChatGPT. Ah, não é? Então, não tem nem noção do... mas eu ouvi falar que isso aí é para advogado que não quer estudar, não quer trabalhar. E aí você vê que existe um preconceito e uma barreira muito grande. Então, assim, nos próximos 10 anos, a nossa profissão vai mudar drasticamente. Então, aquilo que a gente fez durante 20 anos, talvez nos próximos 10 não sirva mais. Eu acho que a advocacia ela tem que estar aberta a essa evolução, porque se ela não estiver aberta, nós ficaremos para trás. E o advogado, infelizmente, tem uma característica de ser muito conservador, Total. né? Uma característica, então isso... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não é minha, mas quando a gente gosta, que é assim: o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até o próximo ponto. Então, essa conscientização é importante, porque não é porque deu certo até aqui que daqui para frente vai ser igual. Exatamente. Por exemplo, na inteligência artificial, muda constantemente. Eu gravo um vídeo para as redes sociais sobre inteligência artificial, passa 6 horas, o vídeo está desatualizado. Já existe outra inteligência artificial que é melhor daquela do que eu indiquei. Então, assim,
a capacidade de crescimento que um profissional pode ter, ela tem que estar inerente e aberto exatamente a essas novas visões que vão surgindo aí com essa questão da tecnologia. Tão importante quanto executar é ter a visão global da situação. Sim, eu acho que a visão global ela está atrelada a novas ferramentas, né? Ontem eu estava lá palestrando na Cobracon e eu falei sobre isso, porque eu estava falando sobre direito condominial e falei algumas vezes, não se trata de direito condominial, é a visão macro da situação que você está inserida, porque mesmo sendo especialista de uma área, societário, condominial e outras, se você se fechar, você acaba não tendo... Você tem que ouvir o cliente, você tem que entender como chegar até o cliente, o custo do operacional do negócio. Então, se você não sair um pouco do seu quadrado, você não consegue chegar lá. Com certeza. E assim, só para finalizar, aproveitando que vocês estão falando aí de direito condominial e imobiliário, né? A inteligência artificial ela está tão avançada, Carpá, tão avançada, que hoje você pode montar um PhD de direito imobiliário simplesmente direto pelo ChatGPT. E é uma coisa tão fácil quando você aprende na prática, parece uma coisa que a gente tá falando de Elon Musk. Não, qualquer um pode ter acesso. E as ferramentas que tem, a gente até programou um GPT específico para direito imobiliário, que ele assistiu 140 horas do YouTube de aulas, fez o resumo de 140 horas de aula, ele leu todas as leis de direito notarial e direito imobiliário, ele leu 6 doutrinas. Esse é o ChatGPT? O GPT de direito imobiliário. E a proporção dele, de que é uma resposta dele, é de nível de PhD de pós-doutorado. Olha que loucura. Ele consegue fazer uma petição no formato do Scavone, no formato de Rubens Equião, simplesmente você fazendo o comando certo. E aí a questão, vai ou não vai mudar a advocacia? Já mudou. A questão é se você percebeu ou não. Se a pessoa que está nos vendo percebeu ou não. Então, assim, na minha opinião, inclusive estarei em Santa Amaro palestrando sobre inteligência artificial, que é esse tema do momento, que para mim muito me apetece, porque no meu escritório hoje a gente utiliza mais de 18 ferramentas de inteligência artificial. Ela vinha otimizando a vida dos profissionais lá do escritório. A OAB Tatuapé também está focada nisso para capacitação do profissional. E eu convido também você a conhecer lá um pouquinho do nosso trabalho. Indica algumas inteligências artificiais para o advogado que está nos assistindo. Atualmente, a gente tem o conteúdo voltado para inteligência artificial para advogados. Criador de texto é o ChatGPT. Criador de texto, ele é extremamente essencial. Formação de robôs, ChatGPT também, que é formação de GPTs específicos de determinados assuntos. Nós temos jurisprudência, foi lançado agora semana passada o JusAI, que é da Jus Brasil, que ele tem mais de 1 bilhão de documentos que a inteligência artificial consegue monitorar em específico daquele assunto. Então, você monta uma inicial no GPT, o GPT ele não é confiável na questão de jurisprudência e doutrina, porque o formato dele é algoritmo, então ele cria texto, então ele pode criar jurisprudência, que é a função dele. Não é que ele responde errado, é porque ele é formado para criar, entendeu? Então ele cria a sua petição, você joga no JusAI, ele joga a doutrina, joga a lei, joga os fundamentos de acordo com os seus fatos, e você tem ali uma inicial, uma contestação pronta. Então eu acho que a jurisprudência JusAI, a criação de vídeos, a gente tem para a questão de provas, simulação de provas, você joga os fatos inteirinho, ele simula no vídeo a prova, o fato você não precisa ficar escrevendo. Então nós temos o Runway, que é inteligência artificial, e temos o Sora. Tem o Verifact, que é para provas digitais, você já usa o Verifact? Não. O Verifact, qualquer advogado... Esse aqui, eu até falei que eu nem vendo o jabá porque o produto é bom. A prova digital hoje, qual é a maior prova digital hoje? É print.
todo mundo joga print Sim. de prova. E o STJ já vem anulando várias decisões que print não é prova, que ela pode ser manipulado. Um Google você já altera, né? Nós temos uma inteligência artificial que chama-se Verifact, em que você paga por utilização, e em vez de você pegar a ata notarial e autenticar, Ele tem. isso, que você leva o celular, gasta 2, 3 mil reais, Sim. por 20, 30 reais, a sua secretária em 2 minutos autentica e dá validade através de um QR Code, um blockchain, da própria prova que você tem. E o advogado não sabe que tem. Eu também não sabia. E assim, eu aprendi numa feira de tecnologia e resolveu a minha vida, porque ele faz prova em vídeo, faz prova em rede social, faz prova em WhatsApp, faz prova em todo documento digital. Você não precisa fazer mais ata notarial, é uma evolução Verifact. E vou dar mais uma aqui que a gente tem, Chatbot. Chatbot também é uma inteligência artificial que utiliza demais. E o Trello, né? Hoje no meu escritório, eu não sei se você já utiliza. O Trello é uma ferramenta que é poderosíssima com inteligência artificial, que ele puxa automaticamente pelos comandos as publicações e consegue já estabelecer uma conexão direto com o seu sistema para você ver o prazo e o prazo que você tem que cumprir, o advogado responsável. Então ele tem toda uma tecnologia que você consegue já definir e automatizar o seu escritório. Porque a maior dificuldade do advogado, o Carpá, é o começo, né? Você recebe a publicação, aí você fica desesperado. Aí você, 5 dias, vou deixar pro 5º dia, né? É sempre assim. Aí você abre a mesa do seu computador logo de manhã, 9 horas. Hoje eu vou advogar e fazer petição. Tô cheio de prazo. O advogado começa assim, vou advogar. Não vou mexer. Aí você coloca isso aqui e coloca do lado. Não vou mexer no Não vou mexer, vou trabalhar, vou fazer a petição. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara. Não vou, tenho que terminar. Processo número, será que é meu filho na escola? Será que é minha mãe? Calma aí, deixa eu ver. Quando você pega isso aqui, acabou. Você entra no Instagram, você entra no WhatsApp, vê os vídeos, vê o grupo. Quando você vai ver, é meio-dia. Aí você já perdeu metade do dia. Agora presta atenção na inteligência artificial, Carpá, só pra gente finalizar. Você acorda, a Alexa, você dá bom dia e você fala, bom dia, Alexa. Ela, bom dia, doutor Carpá. O seu processo número 5765 do fulano de tal foi julgado parcialmente procedente. Analisando sua base de dados, sua rede dos processos, eu identifiquei que o senhor recorre sobre a contribuição da sucumbência recíproca. Montei uma jurisprudência atual que saiu de ontem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uma apelação está disponível para o senhor analisar e posteriormente protocolar. Tenha um bom dia. Você nem passou seu café. Você já sabe o que saiu de decisão, a minuta da petição já pronta, e você só precisa ali fazer o pente fino. Resumindo, em vez de você perder metade do seu dia para fazer isso, você já chega com o negócio pronto. Fantástico. Tenho só uma aqui. Com isso tudo que o doutor falou, não acaba se criando advogados invencíveis, tanto para um lado quanto para o outro? Se os dois utilizarem inteligência artificial da maneira que você acabou de ensinar, são advogados invencíveis. Assim, vamos analisar os fatos. Quanto melhor o profissional, porque isso para mim vai qualificar melhor os profissionais, né? Porque não adianta você dar o comando se você não souber do direito. Ele vai te colocar uma lei de locações lá, um artigo, eu não sei se ele tá falando certo ou errado, eu passo batido e às vezes tá totalmente errado. Então, a revisão humana, ela é extremamente necessária. Então, mas os dois revisando e os dois utilizando inteligência artificial, vai vencer quem tá da forma correta. A justiça, ela vai ser mais objetiva. E hoje, infelizmente, a justiça é subjetiva. Porque eu faço de um modo que a minha petição, da forma que eu estudei e que sou extremamente competente, quando contrato um outro advogado que não tem essa competência, mas ele tem a razão, ele acaba perdendo. E por isso que às vezes a injustiça ela é cega, ela não tá olhando a questão de quem tá certo ou errado, e sim quem tem as provas e quem melhor argumenta os fatos. Maravilha. Bom, é uma pena a gente ter que acabar, porque é riquíssimo esse programa, Thiago, assim...
Uma pena. Que honra. Nossa, passou rápido. Muito rápido. Nós estamos aqui falando o quê? 50 minutos, assim, maravilhoso. Com certeza esse programa, Vinícius aí tá vibrando, porque esse programa vai reverberar bastante. Que bom. Quer dar uma palavra final para quem está nos escutando? Quero agradecer, Carpá, esse convite. É uma honra, tenho um carinho imenso por você, e apesar de a gente não se conversar muito, mas você é uma referência no direito condominial e eu tenho certeza que o seu convite, para mim, muito me honra. Quando eu recebi, já tinha falado até para a mocinha que cuida da minha agenda, fala, não, reserva horário, eu quero estar presente, porque eu tenho um carinho, um respeito pelas pessoas que também trabalham em prol da advocacia voluntariamente. Você, como presidente da Comissão de Direito Condominial, vem fazendo um trabalho brilhante desde a Patrícia, e eu venho acompanhando, e eu tenho certeza que você vai continuar exercendo com todo esse louvor, esse trabalho voluntário que ajuda muito a nossa sociedade e os advogados. Então eu tenho um carinho imenso por você, porque esse sentimento de devolver para a sociedade, para a advocacia, aquilo que você conquistou, que o senhor já é um profissional de sucesso, é o mesmo legado que eu quero deixar também, exercendo a função de papel de presidente lá da OAB. Cara, muito, muito obrigado. É recíproco. É engraçado como pessoas que pensam igual, as energias se conectam, porque a gente não tem uma proximidade tão grande, mas os caminhos vão convergindo. Isso funciona no seu escritório, no meu, na sua vida, na sua casa, com seus filhos. Então, cara, eu te agradeço, eu tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho. Quando eu te escuto falando lá no plenário, na OAB, eu fico assim, fico emocionado, assim, as suas palavras são importantes, são legítimas e levam, enaltecem o nome da ordem e do ser humano, como a vida deve ser, como as coisas devem acontecer. Então, muito obrigado. A gente encerra, Obrigado, a gente segue, obrigado pelo convite. o trabalho continua. E agradeço você que nos acompanhou nesse programa. Se você quiser assistir esse programa ou outros através do meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati, não esqueça de seguir, curtir esse vídeo, ou se você quiser escutar no caminho de casa, do trabalho, através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado, fiquem com Deus. Thiago. Obrigado. Obrigado. Podcast com Rodrigo Carpati.